portanto, vamos falar um pouquinho da geodiversidade urbana como recurso educativo, tendo por base o trabalho na revista de Ciência Elementar que vocês viram e simpaticamente elegeram como tema de discussão. Geralmente nestas questões começo por fundamentar esta abordagem à geodiversidade urbana, precisamente salientando que o nosso mundo, ou melhor dizendo, o mundo em que vivemos, para, enfim, não ter uma abordagem tão egocêntrica, tão, enfim, antropocêntrica, que o mundo em que vivemos já é um mundo fundamentalmente urbano. Ou seja, é um mundo que, segundo dados das Nações Unidas, desde 2005, 2010, não me levem à letra exatamente nestas datas, mas foi por essa altura, mais de 50% da população humana já vive em contexto urbano. Portanto, deixamos de ser um mundo rural e já somos um mundo urbano. Tá? Vivemos em cidade. Portanto, no entanto, o mundo em que vivemos tem também uma componente muito importante, claro, como é óbvio, primordial, que é a componente natural. E essa natureza, e essa também é uma das ideias base, reparem, não fomos, como é óbvio, nós que inventámos esta noção de que a natureza é única e indivisível, por amor de Deus, de maneira nenhuma. No entanto, notámos que muitas vezes nas nossas abordagens, nomeadamente ao nível mais formal, por exemplo, dos currícula, este fio condutor não está suficientemente explícito, daí a tónica nesta ideia. Portanto, o mundo em que vivemos é composto por uma natureza que é única e indivisível e que integra quer elementos abióticos, quer elementos bióticos. E que esse mundo natural é moldado pela geodiversidade, ou seja, a geodiversidade tem, e aqui estou claramente a forçar a barra, precisamente salientando a notoriedade e a importância dos aspectos da geodiversidade, o mundo natural é moldado pela geodiversidade, sempre numa perspectiva de interação integral, harmoniosa, constante entre os aspectos da biodiversidade e da geodiversidade, ou seja, a natureza é geobiológica. E também, voltando à ideia de que vivemos num mundo urbano, o nosso ambiente mais familiar, que é o mundo citadino, que é o mundo urbano, esse então é claramente e fundamentalmente moldado pela geodiversidade, tomando como exemplo Lisboa, que é a cidade que eu conheço melhor porque vou para lá todos os dias, não é? As colinas da cidade, o calcário lioso utilizado nos monumentos, as pedras da calçada, as telhas das casas, o vidro, os metais dos automóveis e de todos os instrumentos que utilizamos, o próprio combustível dos automóveis, e se não quisermos o combustível, o lítio das baterias, tudo isso são elementos geológicos, o próprio Tejo e o contexto geográfico em que nos encontramos. Portanto, inclui tudo isso dentro da geodiversidade. Ou seja, todos estes aspectos estão realmente muito à vista. Estão muito à vista, mas ora, se quisermos, enfim, reparem, isto são slides que eu utilizo normalmente nas minhas apresentações, porque a dada altura nós temos que cativar a atenção do público e temos que manter as pessoas realmente interessadas naquilo que estão a ver, não é? Portanto, pois costuma-se dizer que o povo é sábio e realmente o povo costuma dizer que quem não sabe é como quem não vê. Daí que a ideia, basicamente, é salientar a assimetria na abordagem dos temas da natureza biótica face à natureza abiótica, ou seja, a simetria é essa que depois se reflete numa assimetria da percepção. Qual é que é o nosso objetivo com todas estas ações? Desde os guias de geodiversidade na cidade, à publicação na revista de Ciência Alimentar, até às próprias aulas. É promover um equilíbrio entre a abordagem da natureza biótica e da abiótica, promovendo essa noção de que a natureza é única, una e indivisível e resulta da interação entre estes diversos elementos. Não é? Ou seja, é necessário dar visibilidade à geodiversidade e, enfim, inventando aqui um ditado popular, diz que não há cidade sem geodiversidade. Aliás, este é, de resto, um dos tópicos do Dia Internacional da Geodiversidade, que pela primeira vez em 2022 foi assinalado, a 6 de outubro, que é precisamente dar visibilidade à geodiversidade.
Depois a geodiversidade, o que é que é? Enfim, fazendo aqui assim um apanhado de várias definições, pois é a variedade de elementos e de fenómenos e de processos geológicos, ou seja, abióticos, que constituem o nosso planeta. Os cristais, os minerais, as sequências estratigráficas, as paisagens, os fósseis estão aqui maiores, porque sendo eu paleontólogo dou mais atenção a eles. Esta abordagem, como eu vos estava dizendo, não é nova. Estou a referir-me aqui ao nosso contexto nacional. O conceito de geodiversidade remonta a 93. Aqui no nosso cantinho, e resultando daquilo que falei há pouco, dos meus trajetos entre a Rua da Escola Politécnica e o Tejo e o Terreiro do Paço e o Cais de Sodré, pois já em 98, digamos assim, começámos por começar a lançar estas ideias, que depois se foram desenvolvendo em 2009, já falando claramente de geodiversidade, e também estas atividades apoiadas e fundamentadas por divulgação em cidade. Originalmente, esta divulgação dos fósseis na cidade, mais uma vez sou paleontólogo, começaram em 98 no âmbito da Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais, que entretanto já deve ter tido, enfim, uma morte tranquila. É sempre complicado as associações manterem-se em Portugal. Depois, mais tarde, estas atividades foram continuadas no âmbito da Geologia no Verão, patrocinadas pela Ciência Viva, que hoje em dia também, enfim, já não se realizam neste contexto, e a pedido e em colaboração com muitas outras instituições, a Liga Portuguesa para a Proteção da Natureza e as mais variadíssimas escolas secundárias. E continuo sempre, de alguma maneira, puxando a brasa à minha sardinha, por exemplo, quando me convidam para estas coisas, integrar a geodiversidade com, enfim, tentativas de integrar todos estes aspectos na prática letiva. Por outro lado, também houve uma tentativa mais recente, do qual o trabalho mais recente da colega Sofia e meu é de 22, que é integrar os aspectos da geodiversidade com aspectos das ciências sociais, ou seja, ver como é que a geodiversidade, nomeadamente aquela que ocorre em contexto urbano, mas não só, tem implicações ao nível, por exemplo, das artes decorativas, do sentido de pertença ao local, aquilo que os colegas ingleses chamam o sense of place, ou com o construir, digamos assim, da imagem que temos dos locais onde vivemos, como neste caso aqui sobre a calçada portuguesa. A calçada portuguesa é um elemento cultural primordial de Lisboa, mas construído de materiais geológicos. E, portanto, essa relação interessou-nos e daí termos escrito este trabalho. Não nos passaria à cabeça a nós publicar um trabalho sobre o pastel de nata, que também é muito importante, ou o fado, que é muito importante para a alma lisboeta, mas que lá está, não tem essa componente geológica tão óbvia. A geodiversidade tem muitos valores, claro. Vamos centrar-nos aqui no valor educativo, que é aquele que está aqui em discussão. Estes slides são slides que eu, de resto, uso nas minhas aulas, né, quando abordo esta questão. Portanto, eu já desde há 20 anos que uso este formato de slide. Portanto, a dada altura, todas as minhas apresentações são interativas. Eu preciso é de me lembrar onde é que eu fiz aquele slide naquela outra apresentação. Vou lá buscá-lo, meto aqui e, em princípio, elas todas batem certo. Curiosamente, o formato, aqui num pequeno à parte, é exatamente o mesmo que nós usávamos enquanto miúdos no Centro de Arqueologia da Almada para fazer os painéis, que na altura eram desenhados e pintados à mão, para fixar nas escolas. Ou seja, tinham no topo uma barra de uma cor diferente com um título e um subtítulo. Depois o tema era na área central e na base tinha normalmente uma explicação. Portanto, esse formato em equipa ganhadora, pelo menos do meu ponto de vista, ganhadora não se mexe, então tenho usado sempre esse formato. Nesta questão da abordagem do valor educativo, no contexto do volume 9 da revista de Ciência Elementar, mais dedicado a aspectos geológicos, houve a ideia de, apanhando aquela ideia de ir para o campo na cidade, de fazer um trabalho que pudesse, de alguma maneira, sistematizar, organizar todas aquelas ideias que ao longo dos tempos fomos alinhando sobre estes aspectos da geodiversidade como recurso educativo. Outra ideia de base, que às vezes nas saídas de campo na cidade costumo referir, é que a ideia aqui é se
O profeta não vai à montanha, isto pervertendo aquele ditado que todos nós conhecemos, se o profeta não vai à montanha, porque, enfim, vive na cidade e não gosta de sair de lá, então a ideia de todas estas ações é levar a montanha ao profeta, ou seja, ver o que é que na cidade existe da natureza e familiarizar as pessoas que vivem na cidade, vivendo sem saírem da sua área de conforto, poderem usufruir desses elementos e, portanto, podermos chamar a sua atenção para realidades que existem fora do seu meio urbano. Abordar a questão, por exemplo, das rochas e dos procedimentos geológicos. A vantagem aqui é que nem sempre é fácil levar uma turma de 25 alunos, e acho que estou a ser simpático, geralmente as turmas têm mais alunos, a um afloramento geológico, por questões logísticas, por questões de tempo, por questões financeiras. Então pode-se usar as rochas que existem na cidade para essa abordagem às rochas e qual o procedimento para as estudar. Por exemplo, outro tema que se pode abordar neste contexto geológico citadino é a observação de fósseis e a sua ligação à história da Terra. E aqui um daqueles elementos de ligação da geodiversidade com a biodiversidade, ou seja, usar aqueles elementos fósseis que existem na cidade para falar da história da Terra. Outro aspecto relacionado com os fósseis, como também o Hélder referiu há pouco, os fósseis são talvez um dos mais óbvios elementos de ligação entre a geologia e a biologia. Há mais, mas este é daqueles mais fáceis de, digamos assim, de vender. Pois, por exemplo, falar de fósseis, não nas disciplinas de geologia, mas na de biologia, nas vertentes mais biológicas, por exemplo, para discutir as extinções biológicas. Portanto, os fósseis de rodistas representam grupos biológicos que hoje em dia já não existem e, portanto, é possível ver ali na parede uma evidência clara de que há grupos biológicos que se extinguem. Outro aspecto, porque estes aspectos também têm várias implicações, é a ligação, por exemplo, da geodiversidade urbana e dos usos dos materiais geológicos, por exemplo, em áreas como as artes decorativas, a pintura de fingimento, não é? Portanto, em diversos aspectos nós encontramos elementos geológicos claramente representados que podem ser usados, por exemplo, em saídas conjuntas dos colegas de ciências da natureza da vertente geológica e os colegas de EVT, salvo erro, como agora a disciplina se chama. Outro aspecto também importante é a ligação, e isso foi referido mais uma vez com aquela ideia de verem os fósseis que vêm durante o caminho, que é uma ligação dos próprios alunos ao local onde vivem. Isto é particularmente importante naquelas escolas que são vistas, classificadas, encaradas como estando em locais menos favorecidos, digamos assim. É uma maneira de fomentar, digamos assim, a autoestima local dos alunos, é precisamente fazê-los prestar atenção àqueles aspectos fantásticos da geodiversidade que existem no local onde vivem, não é? Portanto, isso também fortalece essa ligação ao sítio e essa autoestima, digamos, esse sense of place, para utilizar esse termo anglo-saxónico. Por exemplo, o que é que seria de Lisboa sem a sua calçada? Ou sem os pastéis de nata, ou sem as sardinhas assadas, ou sem o fado, ou sem os santos populares. São tudo elementos que no seu conjunto constroem a imagem que temos de Lisboa. Mas a calçada claramente tem um papel importante a desempenhar. Por exemplo, neste caso, inclusive também de um outro trabalho publicado por nós, que é a ligação das comunidades humanas ao espaço físico que ocupam. Por exemplo, neste caso manifestado nos brasões, essas manifestações de identidade local por excelência, não é? Muitos aspectos do território estão manifestados nesses brasões, ou seja, o que mostra que existe uma ligação das pessoas. Mais uma vez, não fui eu que inventei estas coisas, hein? Eu estou apenas a usar conceitos, ideias que vou buscar à geodiversidade, às artes decorativas, etc. E depois faço uma ligação com os aspectos da geodiversidade urbana ou natural dos contextos em que nós vivemos. É? E para terminar, uma das vantagens, e sobre isso poderá o colega Francisco e o colega Hélder falar-nos mais em detalhe, uma das vantagens desta abordagem é que não é necessário sair da escola para abordar estas questões. Aqui apenas um exemplo com colegas do Colégio São João de Brito, onde estive mais recentemente e que tenho ainda durante a pandemia
e dos qual tenho fotografias, mas para mostrar que realmente não podemos sair da sala de aula, que tem sempre uma vantagem, tem sempre aquele gostinho a saída de campo, não é? E vamos fazer algo diferente, mas não precisamos de sair daquele espaço mais seguro que é o próprio espaço da escola. Muitas das escolas apresentam elementos da geodiversidade, todas elas apresentam, umas mais do que outras, que podem ser usadas nas mais diversificadas atividades de que o Helder e o Francisco nos vão falar daqui a pouco seguramente, porque eles têm experiências muito interessantes nesse domínio. Experiências essas que inclusivamente estão referidas no trabalho da geodiversidade como recurso educativo.